Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV, abrindo a última semana do mês de fevereiro, o dia do último jogo do Grêmio antes da estreia na Libertadores. Logo mais, a partir das 8 horas, tem Grêmio e Veranópolis na Arena. Até estou monitorando aqui, o pessoal do Grêmio ainda não divulgou, pelo menos oficialmente, a escalação para a partida de logo mais. Mas o Grêmio já muito bem encaminhado. A principal dúvida é no meio-campo. Joga Marinho ou joga Montoya? Daqui a pouco, assim que o Grêmio confirmar oficialmente a escalação, a gente vai debater isso, mas vamos falar aí muito do que aconteceu ontem no Campeonato Gaúcho. Com dois dos nossos convidados que já estão aqui, o José Amarante, conselheiro do Internacional, e o Vitor Grumberg, que é diretor de patrimônio do Inter, nós vamos falar sobre a vitória do Internacional fora de casa contra o Avenida. Até que ponto o Inter já teve atuações convincentes, o que preocupa para a estreia da Libertadores, o que o Odair precisa fazer na preparação da equipe, o D'Alessandro tem que começar jogando ou não a partida fora de casa, ou com o Tajeres ou com o Palestino, quem que tem vaga na equipe, o Pedro Lucas tem que ser titular ou não, Nonato conquistou uma vaga entre os titulares ou ainda é cedo para colocar esse jogador? Isso vai passar com estes dois convidados, e o Ronaldo Vieira, presidente do Aimoré, vai falar conosco sobre o fenômeno que nós tivemos no final de semana, que foi a goleada do Aimoré, 4-2, goleada pelo número de gols marcados pelo Aimoré. Não é uma distância de gols suficiente para chamar de goleada, mas pela circunstância do jogo. Eu até brincava com o Amarante antes do programa começar, né, Amarante? Que o placar foi 4-2, mas se a gente considerar que o primeiro gol do Novo Hamburgo foi contra, o Aimoré marcou 5 gols na partida, só que um foi contra si. É verdade, verdade. Boa noite, Maurício, Vitor. É um prazer estar aqui, como sempre, né? Mas foi um jogo estranho, que a gente estava assistindo o jogo do Internacional e eu via Novo Hamburgo 1-0, depois 1-1, 2-1, 2-2 e inverteu-se o jogo. Tudo no primeiro tempo. É um clássico típico do nosso futebol. Que era o clássico 90 entre Aimoré e Novo Hamburgo. O Ítalo Gal, que narra na Rádio Índio Capilé, estava falando que era Aimoré e Floriano para provocar o Novo Hamburgo. Meu Deus, né? Que tempo, né? É verdade. Mas é um jogo assim, sabe que eu tenho... A minha preferência é o Novo Hamburgo sempre. Tive uma época que eu ajudei muito o Carlos Duarte como presidente do Novo Hamburgo, então eu tenho um carinho muito grande pelo Novo Hamburgo. Mas ontem não teve como torcer em função do resultado. Mas... Falando do nosso Internacional e aceitando a tua provocação, digo de imediato. Para mim, Libertadores é D'Alessandro e mais 10. Não abro mão do gringo de jeito nenhum. Concordas, Vitor Grumberg? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, Amarante. Também um prazer sempre estar aqui. Agradeço o convite. Olha, eu já não tenho essa convicção. Eu não digo que o D'Alessandro tem que estar fora do time. Dou graças a Deus que temos o D'Alessandro no elenco. Para poder escolher, né? Para poder escolher, para poder compor, né? Aí, às vezes, joga o D'Alessandro e aí o pessoal reclama que não joga a base. Aí, quando joga a galera da base, reclama que o D'Alessandro está no banco. O D'Alessandro realmente... Mas para Santa Cruz, nem no banco ele ficou. O D'Alessandro realmente é um personagem. Está há muito tempo no Internacional, grandes conquistas conosco, é uma liderança, é um ícone da história do Internacional. Mas ele não é obrigatório na escalação. O Odair pode trabalhar com ele ou não. Não, perfeito. Eu acho, Amarante, que o D'Alessandro será titular do Inter na Libertadores em 4 jogos. Os jogos em casa? Os 3 jogos em casa e o jogo fora com o River, pelo que ele representa. Olha, a qualidade do D'Alessandro, ele se modifica a cada jogo. Libertadores é um jogo diferenciado. A base do Internacional, óbvio, a gente defende a base tem que vir. O que eu sou contra, Vitor, é quando tu tem a base e tu traz jogadores que são inferiores à base. Então, essa história de obrigar... Trellis é inferior ao Pedro Lucas? É inferior. O Pedro Lucas, ele é um jogador, ele é um Damião refinado. É um jogador que vai trazer muita alegria para o Internacional. Pode ter certeza disso. Não sei se o momento dele vai ser já agora. A chance ele está tendo. Nós temos um problema sério, que nós temos um craque de jogador aguardando seu retorno, a liberação dele para jogar, garantir a vaga do 9. Entendeu? Então o Pedro Lucas está ali numa situação de aguardar. O momento dele é esse, aproveitar toda a oportunidade que tem. E é essencial a presença de um homem
na área como referência. Então, tu vai dizer assim, tu já falou em Pedro Lucas, tu pode falar no Nonato, tu pode falar no Sarrafiori, tu pode falar em outros jogadores, tem o Heitor também, que é um lateral direito muito bom. Então, tu tem jogadores. Só que tu tem o seguinte, tu tem uma formação de uma equipe que veio do ano passado, que não está correspondendo àquilo que teve no ano passado. Mas tu não pode dizer que a salvação será os meninos da base. Os meninos da base vão agregar. O que eu lamento é não termos contratado jogadores pontuais para que a gente pudesse dizer, entrou o fulano e o fulano vai ser o titular. Isso é uma coisa que faltou. Mas no meu entendimento, jogos de Libertadores, tu não ter o D'Alessandro no jogo e dizer pro Odair que o Odair vai poder fazer as escolhas, óbvio que ele tem que fazer as escolhas, mas o D'Alessandro é essencial. Se vai entrar no segundo tempo ou se vai sair jogando, não tem como abrir mão sobre correr o risco do fracasso numa competição e levar a culpa por deixar um jogador completo que é o D'Alessandro. Essa história de preparação física, de falta de condicionamento, o D'Alessandro é inteligente o suficiente para garantir o dia dele no jogo e dosar o seu momento na equipe. Se ele olhar para o lado e tiver jogadores com condições, e tu vê o Nonato é um jogador maravilhoso, o Edenilson fez uma falta violenta ontem, tu nota que o Edenilson é um jogador que não aparece muito, mas ele faz falta quando ele é importante para a construção. Ele é muito importante. Então tu vai ver assim, tu vai ver a zaga do Inter ontem a zaga fraquejou ontem. De alguma forma, os nossos dois zagueiros, está faltando ainda para que eles joguem melhor. Isso é essencial para eles. Mais tempo de adaptação, mais tempo de preparação do que os demais jogadores. Mas para esse jogo do dia 6, eu tenho convicção que o Odair vai tirar o sangue desse time e vai mostrar a diferença que é em relação aos jogos do Gauchão e aos jogos do ano passado. Eu tenho convicção que o Odair vai dar de tudo para que o time seja o melhor possível para esse jogo. Tem uma provocação aqui, Vitor Amarante, que eu já digo que é provocação porque eu sei que é de gremista. Tá chegando aqui o presidente do Aimoré, o Ronaldo Vieira, para falar conosco. O Cristiano Lopes Moraes diz o seguinte aqui no nosso Facebook, facebook.com/LuizCarlosRec. O D'Alessandro não jogou ontem porque estava analisando as imagens da TV para trabalhar no VAR, porque ele é o melhor árbitro gaúcho na atualidade. Não, realmente, o D'Alessandro é o melhor, ele é melhor em tudo que ele faz. Então, se tiver VAR e vai ser melhor, não há dúvida em relação a isso. É um jogador muito completo, né? Exatamente. Tem que deixar... Se bobear, ele toma o lugar dos dirigentes do clube também, viu? Então, aqui, ó, já vou me preparando para ter o D'Alessandro como concorrente. Presidente Ronaldo Vieira, o REC não está no programa hoje, porque se tivesse aqui, ele estaria cantando até agora o hino do Aimoré. Vou deixar para o senhor, se eu quiser cantar o hino, porque é uma vitória que merece todos os elogios e toda a repercussão que está dando, pelo que representa um clássico no Vale dos Sinos, um clássico que há muito tempo nós não tínhamos na divisão especial, e uma vitória importante. Até estava brincando com o Amarante, com o Vitor Grumberg, que é diretor de patrimônio do Inter, o Amarante, conselheiro do Internacional. A gente estava brincando fora do ar e depois já nessa abertura do programa, presidente, que o Aimoré marcou 5 gols, só que foram 4 a favor, porque o primeiro teve um desvio e acabou sendo contra, né? Boa noite. Boa noite, satisfação. Vitória em clássico sempre é importante, né? E a vitória de ontem é uma daquelas vitórias que acabam ficando na história do clube, fazer 4 gols e na verdade foram 6 gols no primeiro tempo, uma partida de 6 gols, até não é muito normal num clássico. Mas a equipe do Aimoré, o nosso grupo é um grupo qualificado. A gente já tinha feito uma boa partida lá contra o Brasil de Pelotas também, quando aplicamos dentro do Bento Freitas 3-1. E tivemos, na verdade, no Campeonato Gaúcho, nós tivemos 2 acidentes de percurso. Um que foi contra o Juventude em casa, Teve um jogador expulso, né? Jogamos 30 minutos, assim, de uma partida perfeita, acumulamos 3 chances de gol em 30 minutos, levamos um gol no contra-ataque, a equipe se desconcentrou, acabamos tendo um jogador expulso e daí o Juventude, na segunda etapa, se fechou e a gente acabou perdendo em casa.
Ali sempre, quando tu perde em casa, sempre já fica aquela coisa de, será que vai, será que não vai? Mas logo nos recuperamos jogando contra o Brasil de Pelotas, e agora contra o Pelotas tem sido uma touca do Aimoré, nós acabamos perdendo lá na Boca do Lobo. Então viemos... O Aimoré jogou em sequência, duas um em jogo Pelotas, no Bento Freitas e um na Boca do Lobo. E daí voltamos para o Clássico com a necessidade de vencer. Depois dessa derrota para o Pelotas, nós voltamos para São Leopoldo com a necessidade de vencer o Clássico. Até porque a próxima partida que nós temos é justamente contra o Inter, né? Então, dia 10, uma partida que a gente sabe que é dificílima, não preciso falar da qualidade do time do Inter, se bem que o Inter também vai estar envolvido na Libertadores, tem jogos, jogo, né? Tem jogo dia 6 e jogo dia 13. Isso, mas com o grupo que o Inter tem, certamente, mesmo que não joguem todos os titulares, a equipe que o Inter botará em campo certamente é uma equipe altamente qualificada, e nós sabemos da dificuldade que é somar ponto no Beira-Rio. Mas nós contamos ainda com três jogos para garantir a participação na fase de mata-mata, que é o nosso objetivo. Hoje o primeiro objetivo, que era fugir do rebaixamento, acho que com 12 pontos já fugiu. Sempre as equipes que vêm do acesso, como é o nosso caso esse ano, nós e o Pelotas, a primeira tarefa sempre é essa. Mas o ano passado já o São Luís e o Avenida também tinha essa coisa de tem que fugir do rebaixamento, e eles acabaram, o Avenida conquistou essa vaga da Copa do Brasil, que acabou de disputar contra o Corinthians, conquistou justamente pela colocação no Campeonato Gaúcho. O São Luís também foi bem o ano passado. Então isso tem um pouco assim de... Claro que quem vem do acesso, por estar retornando, e normalmente já vem com uma cota menor por conta das dívidas que se acumulam, premiação de acesso, e enfim, acaba ficando um trabalho mais difícil. Mas a gente espera que o Aimoré permaneça. Eu acho que com 12 pontos, eu acho que a gente já sacramentou a nossa participação em 2020, e agora a gente tem que trabalhar justamente por uma classificação, porque isso fortalece o clube. A comunidade vem abraçando, os patrocinadores e os conselheiros. Agora nós tivemos esse episódio do muro. Em 2 semanas nós reerguemos 30 metros de muro sem tirar um centavo do cofre do clube. Tudo doação da comunidade, a mão de obra paga com um recurso vindo também da comunidade. Enfim, isso é importante, assim, as vitórias como essa que nós obtivemos ontem em frente ao Novo Hamburgo, elas são importantes porque futebol é paixão, né? Futebol é paixão, né? Então, às vezes a gente diz assim... Como é que era o público ontem? Não, o público a gente já está acostumado, que é um público, a gente lota o nosso pavilhão social. Ontem eu acho que tinha em torno de 200 torcedores do Novo Hamburgo na geral, e uns 200 torcedores do Aimoré também na geral. É um público que a gente está acostumado, assim, pela trajetória do Aimoré. O Aimoré nos últimos 2 anos esteve na divisão de acesso, então há uma desmobilização na comunidade. À medida que a gente vai colhendo bons resultados, a comunidade vai voltando. Então, por isso que eu digo que é importante nós nos classificarmos para a fase de mata-mata. Ela tem uma importância do ponto de vista desse fortalecimento do clube na comunidade, na região, e também financeiramente, né? A gente conta com grandes jogos aí nessa próxima fase, justamente também para equilibrar as finanças do clube. Com todo respeito ao Aimoré, traçando um paralelo com o Inter que a gente comentava, o Inter jogou a Série B, e quando foi para a Série A, o primeiro objetivo era se manter na Série A, né? Depois subir na tabela, buscar o título que disputamos no final e a classificação da Libertadores. E agora mesmo o Amarante comentava, dia 6 é Libertadores, né? Muda o clima, vamos tirar o sangue dos jogadores, se concentrar ao máximo para fazer um bom jogo, que é uma competição, e a Aimoré se classificar, que está em 5º colocado, né? 5º colocado. Está em 5º colocado. Enfrentaria o São José no Pastarém na próxima fase. Mas a nossa tabela é bem complicada nos 3 últimos jogos, o que não quer dizer que a gente não possa fazer ponto nos 3 jogos, mas sim, a gente sabe, qualidade do Inter no Beira-Rio, Caxias no Centenário, e depois jogamos a última contra o São Luís em casa. Então poderia se dizer
é o seguinte, mas a última é contra o São Luís em casa. São Luís acabou de aplicar 3 no Juventude dentro do Alfredo Jaconi, 3-2, estava ganhando por 3-1, o Juventude contou no final do jogo, então a gente sabe da qualidade, o São Luís já começou meio patinando, já se organizou, tem um time forte, tá encaixado, então os 3 jogos que nós temos não tem nenhum que é moleza. Aliás, no Campeonato Gaúcho não tem jogo fácil, tu olha às vezes a tabela antes de começar a rodada e tu diz assim, esse aqui eu acho que vai dar empate, esse aqui vai dar... Por exemplo, quem olhasse Juventude e São Luís, assim, isso aqui é Juventude ou é empate, deu São Luís e o São Luís foi lá e o próprio Brasil e a Aimoré, o cara olha, Brasil, Série B, a Aimoré vai buscar um pontinho, fez 3-1 no Brasil dentro do Bento Freitas, então o Grêmio depois foi lá e empatou com o mesmo time, né? Tá muito nivelado o campeonato. Não tem como tu pensar em jogo fácil, porque jogo jogado não existe, mas tem uma coisa importante na sua fala que eu gostaria de rever e de pedir mais informações. Quando a comunidade começa a ajudar o clube a um comprometimento maior e uma responsabilidade muito maior da presidente em relação a atender essa comunidade os jogos que são jogos entre 2 rivais, chama mais para saber quem é o melhor. É Novo Hamburgo ou é Aimoré? Qual cidade está melhor? É São Leopoldo ou Novo Hamburgo? E aí eu quero fazer uma provocação especificamente às cidades. Está na hora das cidades se envolverem mais com o futebol gaúcho e trazer isso mais para fora. Dizer, olha, a minha cidade ganhou da outra cidade. Essas rivalidades que nós temos, isso fortalece o Campeonato Gaúcho. Nós temos uma dificuldade muito grande de levar as pessoas para o campo. Talvez isso faça, e quando fala sobre o muro ter sido construído sem 1 centavo do clube, já dá para mostrar que a cidade está se envolvendo. E esse envolvimento é a magia que os presidentes têm que fazer para poder gerar renda. Como que o senhor verifica isso hoje em São Leopoldo em relação ao clube e à cidade? O presidente Ronaldo Vieira já vai responder essa questão do Amarante, só para atualizar os gremistas, o tricolor confirmado, com Paulo Vitor no gol, diferente do que estava sendo noticiado, de que jogaria o Júlio César por uma lesão do Paulo Vitor. O Paulo Vitor está confirmado como titular. Léo Gomes, Jeromel, Kahneman e Cortez. Michel, Maicon, Marinho, fazendo o corredor direito. Luan, Everton e Viseu. Esse é o time que coloca a campo o técnico Renato Portaluppi. Muitos vão colocar que é uma tendência que essa equipe se repita daqui a 10 dias na estreia da Libertadores, mas eu ainda não sei, estou com o pensamento de que daqui a pouco, o mesmo pensamento que o Amarante tem com relação ao D'Alessandro, é um jogador marcante, é um jogador que tem a cara da competição. Eu não fico pensando se o Renato não vai usar isso com o Montoya, já jogou em Rosário, conhece a competição, já teve boas participações na Libertadores, tem o tamanho dessa competição. Eu não sei, é um jogador um pouco mais defensivo, porque vamos combinar, jogar contra o argentino, na casa do argentino, com 4 atacantes, não é perigoso. Não é tão fácil assim, não é tão comum. Mas então, confirmando, Grêmio com Paulo Vitor, Léo Gomes, Jeromel, Kahneman e Cortez, Michel, Maicon, Marinho, Luan, Everton e Felipe Viseu. Ainda no Grêmio, o TT foi vendido. O Grêmio ganha 10 milhões de euros pelo jogador, que sequer foi cogitado para atuar entre a equipe principal. E o Grêmio fica ainda com 15% do percentual de uma futura venda dele para o Shakhtar. As pessoas estavam fazendo cálculo hoje, eu não consegui entender como é que chegaram nesse cálculo. Dizendo que o Grêmio vendeu 60% do TT por 10 milhões de euros. Mas se o Grêmio fica com 15%, ele não vendeu 60%, ele vendeu 45%. Se eu fico com 15 ainda, eu só vendi o resto. Eu não posso vender 60 e seguir com 15. Essa matemática não fecha, mas enfim, o Grêmio, pelo percentual que tinha do TT, o Grêmio tinha 60%, permanece com 15%, vendeu 45% por 10 milhões de euros. O restante era do próprio jogador e do seu empresário, que aí negociam diretamente com o Shakhtar. É uma negociação à parte, não há um vínculo de o Grêmio recebeu 10 milhões pelos seus 45%, então o TT vai receber 8 milhões e 900 ou 8 milhões e 600 pelos seus 40%. Não, são negociações completamente diferentes. A gente sabe, daqui a pouco o jogador abre mão às vezes
de um salário maior para receber mais agora, ou vice-versa, coloca mais metas para receber um percentual menor agora nessa negociação. A pergunta que ficou pendente, presidente Ronaldo Vieira, desse engajamento da sociedade de São Leopoldo. Pois é. O futebol, como eu falei anteriormente, o futebol é paixão, né? Então, e o clássico, mais do que qualquer outro jogo, ele faz com que as comunidades se mobilizem. Então, o que a gente viu ao longo da semana foi uma comunidade lá em São Leopoldo, né? Comunidade de São Leopoldo, assim, abraçando o Aimoré. Eu quando fui para o estádio, eu fui pela rua principal, pela Rua Grande, e vendo diversos torcedores indo com a camiseta do Aimoré. E isso mexe até com o sentimento da gente, porque a gente sabe que o Rio Grande do Sul ele tem essa polarização entre a dupla Grenal. Mas à medida que o time da sua cidade começa a pegar corpo, começa a apresentar resultado, mesmo aquele que é gremista, mesmo aquele que é colorado, ou que tenha outro clube como seu primeiro clube, em função até da família, de quando nasceu e coisa, mas ele começa a abraçar o clube da sua cidade. E isso a gente experimentou assim nesse final de semana. E quando eu digo que futebol é paixão, é porque terminado o jogo eu era o melhor presidente do mundo. Presidente, o que o senhor está fazendo é sensacional. Mas a gente sabe que na verdade o trabalho que a gente vem fazendo desde lá do final de novembro, quando nós assumimos o Aimoré, e em dezembro, janeiro e agora fevereiro, é um trabalho consistente que independe diretamente do resultado. Nós juntamos um grupo de conselheiros, o Conselho do Aimoré hoje são 55 conselheiros, e nunca teve tanta participação assim, né? Nesse episódio do muro, os conselheiros se mobilizaram para ajudar. Tem um grupo assim de abnegados torcedores que vai todo dia no estádio, então tem uma mobilização que vai também um pouco do processo de participação e transparência que a gente está implantando no clube. Mas claro que o resultado ele acaba de certa forma mostrando isso assim de uma forma mais clara, porque como futebol é resultado, então quando o resultado vem, as pessoas ficam mais satisfeitas. Se tudo aquilo que a gente tá fazendo viesse com uma derrota frente ao Novo Hamburgo, poderia haver alguma contestação do tipo, pô, perdemos de novo, até porque, né, o Novo Hamburgo... Quando o senhor fala, a gente está assistindo aí os gols de ontem. O Novo Hamburgo... Tu vê que o primeiro e o segundo gol do Aimoré são dois gols muito parecidos, os dois são de uma falta mais ou menos na mesma região do campo. Tá 1-1 e o Novo Hamburgo aí o Bustamante, aí se abriu, aí ó, de novo outra falta, agora o Wagner vai fazer, o Wagner vai fazer. Quase o replay do primeiro gol. Aí o canhoto, e aí vem o Henrique Ávila e acerta esse chutaço no ângulo. E depois ainda nós tivemos o gol do Vinícius aí também que completou. O Vinícius já tinha no início do jogo, ele perdeu um gol sozinho com o goleiro. Perdeu não, o goleiro fez uma grande defesa, né? A gente perdeu. O goleiro fez uma grande, o goleiro tá ali para defender. Fazer a parte. O goleiro nunca tem mérito, coitado, só quando é nosso. Ele fez uma grande, mas é que foi dentro da pequena área e a bola sobrou para ele chutou, mas o goleiro fez uma grande defesa. Então, eu digo assim, ó, que as vitórias, de fato, elas selam o trabalho que vem sendo feito. Veja bem, mesmo no Inter, né? Quando o Inter foi campeão mundial, o presidente, enfim, aquela diretoria entra para a história do clube. Por quê? Porque a torcida do Inter estava sedenta por aquele campeonato. Assim vale para a diretoria do Grêmio, que agora vem conquistando títulos. O Romildo vai ficar como o presidente, um dos 3 maiores presidentes da história do Grêmio. E esse é o trabalho que a gente quer fazer humildemente lá no Aimoré, de organizar o clube financeiramente, administrativamente. Eu acho que os clubes do interior, mais do que fazer futebol dentro do campo, eles têm que se organizar administrativamente, financeiramente, porque senão o campeonato é muito curto. O campeonato, assim, ó, faz a apresentação em dezembro, tu joga janeiro e fevereiro, nós estamos, agora entrando em março, estamos a 3 rodadas do final. Aqueles 2 que caírem vão ter um longo inverno na divisão de acesso, que é dificílima de subir. Para cair
caiu, para subir não é fácil. Olha, tem times aí, Esportivo, Inter de Santa Maria, Grêmio Bagé, Lajadense, Glória de Vacaria, times assim de tradição. Cruzeiro, que tava há muito tempo. O Cruzeiro, times de tradição, e só vai subir 2, só vai o funil quando chegar lá no final. Então cair é rápido, subir é muito devagar. Então a gente tem que se organizar para não cair e para ter uma permanência assim de muito tempo no Campeonato Gaúcho. Então eu digo assim, a comunidade abraça, de fato, muito em função do resultado, mas mais do que isso a gente tem que trabalhar com convicção na organização do clube internamente, administrativamente, financeiramente. Pra gente seguir falando um pouco mais do interior do estado, até porque o presidente do Aimoré tem um compromisso, tem que comemorar. Hoje tem a confraria, e até convidar, né, os torcedores de São Leopoldo que ainda não confirmaram. Hoje nós temos a confraria lá na Arena Monte Blanco. Isso é uma coisa importante que o Aimoré tem há bastante tempo. É toda segunda-feira? Não, é quase que uma vez por mês, às vezes 45 dias. Ele não foi pela vitória, mas já estava marcado nessa segunda-feira. Ficou melhor hoje, pela vitória. Hoje ficou sensacional. Marcaram no risco, hein? Marcaram no risco. Pois é, imagina. Que risco, né? Que bom que não precisa passar por essa imaginação. Não, e nós tomamos, veja bem, nós tomamos 2 gols de escanteio contra o Pelotas. Isso é assim, é uma situação delicada, a gente tomar 2 gols de bola parada em escanteio. E ontem começou o jogo com 2 minutos, gol de escanteio e contra. Então deu um susto muito grande. Mas o time teve capacidade de se reorganizar rapidamente e buscar o resultado. Olha aqui, ó, como as pessoas distorcem as coisas na internet para criar uma tese ou para criar um fato diferenciado. Cristiano Lopes Moraes no nosso Facebook diz o seguinte, ó: vamos falar a realidade no programa. Esse Avenida levou 6 do Grêmio e 4 do Corinthians. Não é porque o Inter sofreu para vencer que o Avenida virou uma seleção. Eu não lembro de ninguém chamar o Avenida de seleção. Aqui agora? Aqui, hoje em nenhum cadeira cativa. Cristiano, não sei se tu assistiu o jogo com o Corinthians, mas até os 39 tava 2-2. O Corinthians... O Avenida jogou o Avenida marcou 2-0 no início. O Avenida que toma 6 é reserva. Mas assim, ó, deixa então, menos. Claro, menos. Ninguém tá exaltando a Avenida, mas também não é essa draga que tu quer pintar, né? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, por isso que eu tô dizendo, cada jogo no Campeonato Gaúcho, aliás, de maneira geral, mas no Campeonato Gaúcho parece que mais do que em outras competições, pela igualdade das equipes, cada jogo ele tem, na verdade, uma história muito, muito diferente. O Aimoré foi jogar com a Avenida lá em Santa Cruz, né? O melhor jogador em campo eleito pela crônica de Santa Cruz e pela crônica de São Leopoldo foi o goleiro do Avenida. O Aimoré teve 3 oportunidades claríssimas de gol, assim, massacrou no final. Só o Aimoré jogou os últimos 30 minutos do jogo. Teve uma bola no poste, teve um milagre do goleiro, assim, tirou no ângulo a bola. O nosso centroavante... dá para se dizer, perdeu um gol, porque foi dentro da pequena área, o goleiro já estava batido, acabou chutando e o zagueiro tirou em cima da linha. Então nós fomos lá para Santa Cruz, um empate com a Avenida e acabamos saindo com um empate mesmo, mas saímos naquele dia com um gosto de que deixamos 2 pontos em Santa Cruz. Então, é assim, daí foi lá contra o Corinthians, eu achei que a Avenida honrou os clubes do interior gaúcho, jogou bem. Honrou todo o Rio Grande do Sul. Jogou bem, acabou tomando um gol no final do primeiro tempo. Se não toma aquele gol no final do primeiro tempo, muda o jogo. Porque mais do que isso, a Avenida, mesmo tomando aquele gol no início do segundo tempo, tem uma bola na trave. Mas assim, ó, aquele gol demonstrou a capacidade, assim, ó, quando tomou aquele gol, digo, o Corinthians tem chance de ganhar. Se ele não toma aquele gol, Corinthians não ia ganhar. Se o Corinthians não marca aquele gol na virada do intervalo, foi praticamente no apito do juiz. Foi o último lance. Teria a vaia. E o jogador sente. A pressão ia ser enorme, mudou tanto completamente na saída o ambiente, quanto no retorno do campo. Não, ali o fator emocional desse gol, que nós, por exemplo, contra o Brasil de Pelotas, lá nós terminamos o primeiro tempo 3-0. E
E eu disse, nós não podemos tomar gol antes dos 15 minutos do segundo tempo. E parece, pô, 3-0 parece que é, né? Não podemos tomar. Nós tomamos, foi um sufoco, o Brasil veio pra cima. Claro que a gente acabou mantendo o resultado, mas é diferente. Tu não pode terminar, por exemplo, o primeiro tempo e tomar um gol que nem tomou ali, mas aconteceu, uma infelicidade. Mas aquele gol destrói o psicológico, porque daí o time que volta pro segundo tempo já é, agora só falta mais um gol para eles empatar, com 2 eles já viram, e o outro time, não, agora só falta um gol pra gente empatar. Falta pouco. Falta pouco. E dentro da arena do Corinthians, né? Mas pegando a Avenida como um case pra gente debater, eu não sei vocês, eu tô torcendo fervorosamente pra Avenida não cair no Campeonato Gaúcho. E ele tá a perigo, porque o Brasil de Pelotas, a tendência é se recuperar, o Brasil tem tamanho para se recuperar na competição, e o Veranópolis não encaixou ainda, mas daqui a pouco a distância também é pequena. O Avenida tem 6 pontos, o Veranópolis, que joga com o Grêmio logo mais, tem 3, e o Brasil de Pelotas tem 4. Então o Brasil ganhando já bota o Avenida na zona de rebaixamento. O Brasil joga com o São José amanhã, nessa rodada do Campeonato Gaúcho. Só que eu tô torcendo pro Avenida, porque se o Avenida cai, o presidente do Aimoré, ano que vem, com a vaga da Copa do Brasil, já vai pensar 2 vezes se ele quer o calendário completo. Porque, olha, pô, tive que intercalar entre Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, tive que guardar um pouquinho de dinheiro para jogar a Série D no segundo semestre e acabei sendo rebaixado. Esse é o pensamento que eu não quero que contamine o resto do interior do estado. Mas por isso eu tô torcendo pela Avenida. Eu tenho medo disso. Mas eu acho assim, ó, o Aimoré disputou a Copa do Brasil ano passado, nós conquistamos a vaga. Bem, né? E também foi um jogo assim, ó, nós pegamos o Cuiabá, quando saiu o sorteio que nós pegamos o Cuiabá, na comunidade se criou assim uma ideia de que o Cuiabá vai ser barbado, porque as pessoas, quem não está assim muito ligado nos campeonatos estaduais, enfim, no futebol em todo o Brasil, o Cuiabá era o campeão do estado, o Cuiabá disputa a Copa do Nordeste com boas colocações, era o 3º ano consecutivo disputando uma Copa do Brasil. O Aimoré, até os 30 minutos do segundo tempo, estava botando a mão na vaga, perdeu um gol. O nosso segundo volante... acho que disputa a Copa Verde, né? Isso, Copa Verde, desculpa, Copa Verde, não é Copa do Nordeste. Porque tem uma equivalência também, entra direto na Copa do Brasil se vence. Sendo campeão. Isso. E nós estávamos até os 30 minutos do segundo tempo, nós estávamos botando a mão na vaga. Perdemos um gol na cara do goleiro, o goleiro saiu no nosso volante, e ele acabou desviando do goleiro e da goleira, eles foram lá no lance seguinte, empataram. Aí conheciam o estado, porque era o Itamar Schulli, o técnico. E o auxiliar técnico, o supervisor deles, o Abel Ribeiro, que inclusive já treinou o Aimoré. E eles foram lá no lance seguinte, empataram. Aí, como o empate serve para quem joga fora de casa, o Aimoré se jogou para o ataque, levou o segundo gol, daí se já abriu mais ainda no último minuto, não, já na prorrogação, nosso goleiro foi para a área, acabamos perdendo 3-1. Quem olha o placar, diz, o Aimoré levou 3-1. Até os 30 do segundo tempo nós estávamos botando a mão na vaga. E aí eu digo assim, ó, que os clubes todos querem a Copa do Brasil porque, é 500 mil de cota, desconta antes de jogar, tu recebe antes de jogar, desconta 10%, que é 5% para o INSS, 5% para a Associação dos Atletas Profissionais, sobra 450 mil. Para nós que estávamos no acesso, fez toda a diferença para subir. Pro Avenida, a Avenida conquistou esses 450 limpo. Tá, parece que teve alguma retenção de pendengue trabalhista, enfim, mas passou para o segundo jogo, vencendo o Guarani, botou a mão em mais 600 mil aproximadamente. Era 600 mil, então tira esses 10%, fica 540, mais 200 mil da renda do jogo. Teve renda também, né? A renda parece que sobrou 124, pelo que eu li, alguma coisa. É que os jogos nas arenas, parece que o custo da arena do Corinthians naquele jogo foi alguma coisa superior a 300 mil reais. O custo é muito então elevado. Dá uma renda de 700 mil, quase 350 mil foi o custo do estádio, que isso também às vezes é meio discutível, porque ali o custo do estádio entra tudo, desde ambulância, maqueiro... mas eu posso lhe afirmar que o custo do Grêmio
e do Inter equivale-se a esse valor. Então o que sobrou mais ou menos foi dividido, acho que foi 124 mil, foi menos que 130 mil que sobrou, mas ainda assim 450 mais 540 mais 124 mil, foi quase 1 milhão. Então a Copa do Brasil para os times do interior é uma grande sacada, e eu acho que o mais difícil é a decisão que o Gaúcho de Passo Fundo tomou, que é disputar a Série D. A Série D só tem garantia de hospedagem e passagem aérea para 25 pessoas. Normalmente, com a comissão técnica e jogadores, dá mais do que 25, então tu já tem que tirar um pouquinho do bolso. E tu tem o patrocínio do Banrisul, que me parece que agora está em 50 mil durante a participação. Então, a Série D é uma série difícil para os times do interior. Se tu não tiver um bom patrocinador e coisa que te alavanque, é mais difícil. A Série D é pior que a Copa, é mais difícil que a Copa do Brasil. Financeiramente, muito mais difícil. É porque a Copa do Brasil ela acontece enquanto os clubes já estão com o elenco montado para o Gauchão. A Série D ela acontece depois, então faz com que o gasto... Tem que manter a estrutura para o próximo. E não tem tanta receita. Assim, em relação à Avenida, me metendo numa seara que não é minha, mas assim, comentando, em relação à Avenida, qual é que foi o prejuízo do Avenida em relação à Copa do Brasil, o Campeonato, aquele jogo contra o Grêmio? Mas, claro, tirando o fato de ter sido um placar elástico, mesmo que a Avenida jogasse com os titulares, não era nenhuma normalidade ele ter perdido. A tendência podia tomar 4 com os titulares ao natural. Podia, não digo 4, mas podia perder. Então, o fato da má colocação da Avenida, eu acho que não está ligado diretamente à Copa do Brasil. Eu acho que o trabalho como um todo ainda precisa aparecer um pouco mais, mas 6 pontos ainda pode sair tranquilo dessa situação. Acho que a Avenida tem grupo para sair. Ainda tem mais 2 jogos ou 3? 3 jogos. Ele tem 3 jogos. Então são 9 pontos. Para eles são 9, para os outros 2 que estão atrás são 12 pontos, porque ainda não jogaram nessa rodada. Mas assim, me pergunta para quem se o Veranópolis fizer o crime hoje, por exemplo, com o Grêmio, não vai fazer, mas se fizer daqui a pouco... Pode, sabe futebol. Como é que é? Futebol antes de jogar. Futebol aceita tudo, né? Se o Veranópolis consegue o milagre de fazer eu acho que a gente tem que torcer para os nossos times do interior, né? O Veranópolis podia hoje... Eu não sei, Vitor, direito, mas eu tô achando que ele tem uma grande chance. Eu tô otimista. Eu também tô otimista. Conversando com o presidente novo, né? É um prazer. Eu quero saber essa ideia. Vocês não torceram ontem pro Avenida, o espírito do futebol do interior tá entrando em mim, valorizar o futebol do nosso estado. Eu acho que hoje o Veranópolis tem tudo para... Treinador novo, né? O Hélio Vieira. O Hélio Vieira salvou o Aimoré em 2014. O Hélio Vieira, ele tem assim uma capacidade de gerenciar vestiário e de aglutinar o grupo assim e buscar, mas é uma tarefa difícil. O senhor vai ter 2 torcedores a mais no dia 10, né? Estão torcendo pro interior, tem Inter e Aimoré. É que daí é confronto direto. Nós vamos torcer para ser um ótimo jogo. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Então aqui, mas aí vai empatar o clássico lá da região, pelo menos. O Aimoré e o Novo Hamburgo vão ter torcida do Amarante e do Vitor Grumber. Os 2 enfrentam o Inter, hein? Exatamente. Mas eu vou dizer assim, tu falasse para escolher, tá? Eu digo que eu sou contra escolher. Para mim é o seguinte, tem que cair pela regra. Não dá para dizer assim qual que eu prefiro, porque tu sempre vai ver de uma forma diferente, tu vai ter uma relação que puxa mais para esse lado, para aquele outro lado ali. Mas tu fizesse uma colocação antes, que eu acho muito interessante, como a Federação Gaúcha de Futebol tem que tratar os times que estão em outras competições, aquele time que está na competição estadual e aquele que tem uma competição nacional. A federação tem que enxergar, não sei a fórmula para estar dizendo isso, mas eu acho que tem que... O jogo com a Avenida, por exemplo, a Avenida e Inter podia ser na quarta-feira. Seria bom para o Inter e bom para a Avenida. Teria uma semana de descanso para a Avenida, o Inter teria uma semana antes do seu jogo com a Libertadores, estava tudo certo. Do que você está falando? Não, o jogo de ontem tinha que acontecer. Não, mas eu não estou dizendo isso. Eu digo de dar um tratamento diferente. Não em mexer em calendários. Eu digo inclusive financeiramente. Enxergar melhor, valorizar o futebol. Se tu pega um time que está, por exemplo, pegou o Aimoré que estava na Copa do Brasil, tá? O ano passado. O que faltou? Faltou isso. O que a federação pode ajudar? Não deixar simplesmente conquistou a vaga e pronto.
A CBF dá Copa do Brasil, tu conquista a vaga, tu já ganha esses 450 mil extra, né? Mas não é muito. Mas sabe que no caso do Aimoré... Mas, presidente, qual que é o valor da folha do Aimoré? Não, mas não é assim que tu faz o cálculo. Tu tem todo um valor... Desculpa, o presidente fala que é melhor do que eu. Não, em relação à federação, no caso da participação do Aimoré, até... Como nós estávamos na divisão de acesso, a gente procurou a federação e a federação até foi parceira do Aimoré, ela intercedeu junto à CBF para que houvesse uma antecipação já da metade do valor, para a gente montar um grupo mais qualificado, porque senão a gente ia montar o grupo mais tarde. Como nós estávamos na divisão de acesso, a divisão de acesso ia começar só em março, final de fevereiro, início de março, então não tinha por que nós montarmos grupo em janeiro, né, como acabou sendo montado já em dezembro. Então nós procuramos a Federação Gaúcha, procuramos o presidente e ele intercedeu junto à CBF e nós já recebemos uma antecipação da metade daquele valor para montar grupo. E depois, na semana anterior ao jogo, nós já recebemos o restante da... Então a Federação tem dentro das possibilidades, mas também a Federação, a gente tem que entender que ela vive de patrocinadores também, né? Sim. De cotas. E quanto a folha de pagamento do Aimoré, nós estamos assim, eu acho que na média de todos os times, eu acho que todos os times do interior, com exceção do Brasil, talvez o Caxias, mas as folhas elas estão oscilando entre 200 e 300 mil reais, essa é a realidade do interior. Tudo isso, Pedro? No Hamburgo, quando foi campeão, o Everton Cury fala aqui seguidamente que a folha era 200 mil. Então, eu estou falando entre 200 e 300 mil. Mas não chegava a 200, mas é 170 e alguma coisa. Pois é, mas... Olha, mas eu digo assim, ó, deixa eu... muito baixo. Viu, Amarante? Deixa eu dizer o seguinte, é que o dirigente... Todo dirigente gosta de dizer que... Eu poderia vir aqui e te dizer o seguinte, nós estamos fazendo um milagre, estamos fazendo com uma folha de 150 mil. Não é, a folha... Não é. É que é o seguinte, se vende muito a ideia que o Novo Hamburgo fez com menos de 200 mil. Eu duvido. Aí tu não conta, às vezes, a comissão técnica. Não conta... daí é só o grupo de jogadores. Futebol não é só os 25, 26, 27 jogadores. Tu tem massagista, tu tem roupeiro, tu tem auxiliar técnico, tu tem treinador, tu tem preparador físico, tu tem preparador de goleiro, tu tem auxiliar de preparador de goleiro, tu tem auxiliar de preparação física. Só a comissão técnica gira em torno de 8 a 10 pessoas. Daí tu tira ela do coisa e diz, não, com a folha do grupo eu gastei menos de 200 mil. Tu não conta os impostos e tal. Então, eu acho difícil, mas tomara que tenha feito. Nós não conseguimos fazer. Nós fizemos uma divisão de acesso ano passado com uma folha inicial de 90 mil e depois nós reforçamos com o dinheiro da Copa do Brasil. A nossa folha passou um pouco de 100 mil, foi a 110, 120 mil reais, que foi o diferencial para a gente subir. Mas aí é divisão de acesso. Divisão de acesso é um padrão de salário. Campeonato Gaúcho é difícil hoje fazer com menos de 200 mil. De 200 a 300 mil reais. É complicado fazer menos de 200 mil mesmo. Vai dar... Porque o jogador, na hora de fechar, ele sabe, o Aimoré recebeu ali 1.300.000 da TV. Não, mas não é só isso, é que tu pega o valor, o que envolve 25 jogadores, no mínimo, tá? Mais umas 10, 15 pessoas na comissão técnica são 40 pessoas. Divide 200 por 40. Para tu ter uma média e coloque junto com o imposto dentro. Vai a 250, 300 tem jogador que ganha 2 mil. Mas não é 2 mil. No Campeonato Gaúcho, eu te digo o seguinte, na divisão de acesso tem. O que vem da base ganha 2 mil. Bom, mas... Ele vai completar o elenco ali, para completar tudo bem, mas para completar o elenco tu tem 28, 29 jogadores, o grupo é mais ou menos de 28 a 29, tem grupos até com 30 atletas. Esses que completam são 5, 6 jogadores, os outros é difícil. Na copinha do segundo semestre, tem jogador, tem bastante profissional jogando por 2.000, 2.500, 3.000 reais. No Campeonato Gaúcho é muito difícil. É muito difícil. É acima de 5.000 reais
com facilidade. E tem outros diferenciados. Tem jogador aí que já jogou Série B, Série A do Campeonato Brasileiro, né? Nós temos o Diguinho lá, que jogou no Fluminense, jogou né? Jogou em grandes clubes brasileiros. Não vai jogar por R$2.000. Não, esse aí não. Mas o Novo Hamburgo também tem jogadores qualificados, que a gente sabe que o Fred jogou no Grêmio, jogou em outros clubes, sabe? Então, e eu acho que tem que buscar mesmo, tem que qualificar, nós temos que qualificar, porque senão é o seguinte, os clubes do interior, nós temos que ir atrás de receita. Nós não podemos ficar nessa do coitadismo a vida toda, vamos um timezinho ali, coisa... Não, nós temos que ir nos qualificando. Claro que nós não vamos pagar 300 mil por um atleta como paga a dupla Grenal, que tem outra capacidade, tem outra torcida, tem outro quadro social, tem outra cota da federação, tem patrocínio do Banrisul. A gente sabe o diferencial, mas os clubes do interior, eles têm que se qualificar dentro do seu cenário para buscar um espaço. Olha aqui, deixa eu dar uma dica. O presidente do Aimoré, claro, comunidade de São Leopoldo, e é ali no Vale dos Sinos, também em São Leopoldo, que fica a central que vai atender você e vai possibilitar que você adquira as famosas panelas Frigigold, as panelas que não usam óleo. A gente está mostrando aí uma parte do conjunto, é uma parte porque o Gustavo Endres, campeão olímpico, quando esteve aqui na cadeira do presidente Ronaldo Vieira, recebeu o mimo dele, recebeu a frigideira dele da Frigigold, o Luiz liberou, tá tudo certo. E nós nunca. Não. Pra ti, Amarante, eu vou liberar, porque é teu amigo, o desconto Keller Kloss. Nós temos para os colorados o desconto Keller Kloss e nós temos para os gremistas o desconto Adalberto Aquino. O Keller Kloss, que é amigo do Amarante, mão de vaca, ele ouvia que a gente fala aqui no programa que a Frigigold é uma panela que você cozinha sem utilizar nenhuma gota de óleo, é uma panela que permite que você faça carne, frango, peixe, pipoca sem nada de óleo. Isso é a salvação para quem está com colesterol alto. A gente até vai mostrar algumas imagens aí. Começa sempre com o leite queimando numa panela normal e na Frigigold. Na Frigigold é a prova cabalística de que nada gruda. Então, aí tá a prova da Frigigold, passando um papel toalha, tá tudo limpo. Então, é a prova de que nada gruda na Frigigold. E o Keller Kloss, José Amarante, ele foi para a Alemanha, porque a tecnologia é alemã, as panelas são fabricadas na Alemanha, vem de navio para o Brasil. Ele foi, como ele é muquirana, mão de vaca, ele quis economizar. Casquinha, quando você dizia. Casquinha, enfim, o termo que você aí de casa quiser utilizar. Ele, o Amarante, por exemplo, ele faria aquele salmão que apareceu antes. Eu já tô mais pra pizza ou pra bisteca. Sabe como é que é, né, presidente? Eu tô economizando ainda. Mas o Keller foi pra Alemanha, ele chegou lá, foi numa loja de departamento, na Saturno ou alguma do gênero, olhou o preço, fez a conversão do euro e disse: opa, peraí, tá mais caro na Alemanha do que no Brasil. E é fato. Você pode comprar essas panelas aqui da Frigigold. Se o Keller disse é verdade. Se o Keller disse é verdade. E essas panelas da Frigigold, você tá vendo aqui a caixa que tem um conjunto com as 3 panelas mais a frigideira, e vem junto 3 tampas. Tem a panela de 20 centímetros, a de 24 centímetros, que é o mesmo tamanho da frigideira. Então, se você quiser utilizar a tampa de vidro, você pode utilizar a da panela de 24 centímetros na frigideira, e tem a panela maior de 28 centímetros que está aparecendo aí na tela também. Você pode, e aí tem várias opções, e o Vitor Grumberg, por exemplo, que pegou o PPR, tá bem de grana, ele vai ganhar um desconto extraordinário pagando à vista. Quer um desconto arrasador? Fala com o pessoal lá no 4003-4220, diz: olha, eu tô com a grana, tô que nem o Vitor Grumberg, recebi meu PPR da empresa, vou pagar à vista, porque eu quero economizar. Eu quero cuidar da minha saúde, quero cuidar da saúde do meu filho. E tem umas crianças de 7, 8 anos que estão mais gordos que eu, né? Só come batata frita, pode comer batata frita na Frigigold, que aí não tem óleo, aí não tem problema. Vai emagrecer. Aí vai emagrecer, não tem problema. Chega de comer gordura saturada e tudo mais com o aquecimento do óleo. Se a pessoa quer parcelar e tal, quer pedalar, faz como o presidente do Aimoré, que gosta de pagar pequenas prestações, pode parcelar em 12 vezes no cartão. Não tem cartão, ou como o Amarante só tem cartão para viagem internacional, pode pagar pedalado até no boleto, Amarante.
Gostei. Então tem todas as opções para você economizar. Aí você tá em casa e tá pensando, poxa, não, essa panela vem da Alemanha, é muito cara, eu não vou conseguir comprar o conjunto. Você monta o seu conjunto. Você quer comprar só a frigideira? Não tem problema. Quer comprar só a panela de 20 centímetros, que é a menorzinha? Não tem problema. Quer comprar de 28 centímetros, porque, pô, tá, uma panela grande, já dá pra fazer comida pra família e tal? Não tem problema. Quer comprar 2 panelas, uma panela e uma frigideira? Você monta o seu conjunto. Liga agora, 4003-4220. O pessoal vai salvar seu telefone. Amanhã pela manhã, a equipe do Luiz e do Léo, os dois vão ligar pra você, a equipe, obviamente, né? Léo que tava de aniversário nesse final de semana, nosso Leonardo da Frigigold, e você vai dizer, olha, eu assisti lá no Cadeira Cativa e eu quero ganhar esse baita desconto que o Maurício prometeu. Liga, eu garanto que você vai ter um desconto extraordinário. E o melhor, você vai estar cuidando da sua saúde. Muito bem. E se eu levar essa do mostrar aí, eu ganho um desconto maior ainda? Não, essa aqui é preservada. Eu achei que tu fosse melhor que o REC. Não, mas eu decepcionado. Mas o Amarante ainda quer um desconto. Não, quando cheguei, ele disse assim, só que falta eu voltar pra casa com um conjunto de panela. Daí a mulher me libera toda semana pra vir aqui. Amarante, faz o seguinte, ó, deixa o voador, não tem problema. Pode deixar o teu voador, que eu garanto. Tá. E tu pode levar a tua panela. Pode levar essas 4 aí? Não tem problema, deixa o voador. Tá, mas essas aí, como é o mostrado, tem que ser mais barata, né? Metade do preço. No mínimo. Não pode ser mais barata, Amarante. Não pode ser mais barato por um ponto. É que se tu vai levar tudo, vai sobrar a caixa pra mim, já não tô achando interessante. Ele não quer pleitear desconto pra ti. Mas é que não dá pra dar muito desconto nessas panelas aqui, porque elas são especiais. Segundo o REC, ele consegue fazer pocheca nessas panelas. Eu não sei se você sabe o que é pocheca. Nem ele sabe explicar o que é pocheca. O nome é meio gozado, né? É um prato que ele diz que é uma mistureba. Seria uma gororoba, uma mistureba. Diz ele que faz pocheca. Até o REC consegue cozinhar com a Frigigold. Vou perguntar pra minha mãe se dá pra fazer sarabulho. Pode falar com o Felipe Becker, pergunta. O Felipe pode dar o depoimento que eu dou. O Felipe, claro, quando eu visito o REC. O REC tem essas panelas há 20 anos. Funciona que é uma maravilha. Eu tenho há 5. Sou mais modesto, mais jovem. Eu não tive essa oportunidade de ter. Não, mas E o Filipão tá comendo no REC lá há 20 anos. Há 20 anos ele come o bife grelhado. Agora o Filipão, hein? Aí tem que perguntar ao Filipão, talvez possa nos dizer o que é a Mas nova pocheca. O REC já voltou ou tá passeando ainda? O REC ele tá tirando o jet lag. Gastando o dinheiro que ele disse que eu não só tem. vejo foto dele no Instagram, em museu e parque aquático lá no México. O REC ele fez questão de postar 2 fotos. E aí eu vou falar isso e vou chamar intervalo comercial. São 2 fotos que ele fez questão de postar lá da Cidade do México. Eu vi a do nariz. Ele não teve uma do Museu de Cera, do lado do Messi. Ele postou uma do lado do Messi, de cera. Ele fez questão de postar 2 fotos. A primeira delas foi ao lado do Abel, que era o guia turístico dele. Porque imagina, falou pro REC que tinha um Abel lá na cidade do Já se agarrou. É esse. Era a saudade do Abelão. E a segunda foto foi quando ele foi visitar o Gepeto e o Pinóquio no Museu de Cera. Ele foi, postou. Não, ele tirou uma foto do lado do Messi de cera também. Se você quer conferir as fotos das férias do Requito, estão lá no Instagram. @luiscarlos.hash. Pode conferir, pode ter a sua opinião. A gente vai para o intervalo comercial. O presidente do Aimoré tem um compromisso, tem uma confraria, tem que confraternizar, tem que comemorar essa vitória. Bastante bem merecido hoje. Não, isso presidente, aí. obrigado pela presença e o Cadeira Cativa sempre à disposição para o senhor e para o Aimoré no que precisar. Tá bom, muito obrigado e desejar aí um bom final de campeonato aí nessas 3 últimas rodadas aí para todos os participantes do Gauchão e torcendo muito para que o nosso Aimoré esteja entre as 8 equipes aí e... Cai mais uma graninha, né, classificando? Pois cai, né? Sempre um joguinho em casa, principalmente se for contra a dupla Grenal, sempre ajuda a pagar essa folha aí que a gente sabe que é sofrida. Alta. Que é pro padrão, proporcionalmente isso, pro padrão de time do interior é alto. E dizer assim, em relação à torcida para qual o time vai cair, eu não queria deixar passar isso. Sabe que a gente como dirigente, sabe, eu fico olhando a tabela e vejo, sabe que eu gostaria que não caísse ninguém, mas tem que cair 2, porque a gente sabe o quanto o dirigente trabalha. Se o seu clube não caia... A gente sabe o quanto o dirigente trabalha e com sacrifício, às vezes assim, foi incompetente. Ele faz... É que são 12, 2 vão cair, não adianta, 2 vão cair. Então a gente fica até com um sentimento assim, mas que bom que dessa vez não é o Aimoré e nós vamos fazer força para nunca mais cair. Obrigado, presidente. Parabéns pela campanha.
Depois do intervalo comercial, Vitor Grumberg e José Amarante vão responder essa pergunta do Daniel Colorado. Pergunte aos colorados aí se o Inter já não tinha que estar jogando melhor. Será que o Odair está conseguindo passar para os jogadores a forma de jogar? Eles respondem depois do intervalo. Já voltamos. De volta com o nosso Cadeira Cativa, recebendo José Amarante, conselheiro do Internacional, e o Vitor Grumberg, diretor de patrimônio do Colorado. Ficou essa pergunta do Daniel, que é colorado também, aqui de Porto Alegre, sobre se o Odair está conseguindo passar para os jogadores a forma de jogar. E a opinião de vocês, o Inter tinha que estar jogando melhor ou ele está na média dos que vão participar da Libertadores? Olha, eu acho que o Inter deveria estar melhor. Identificar o erro já é mais difícil dizer onde que está o erro em relação a isso. Que o Inter tinha que estar numa situação melhor, mostrando mais futebol, isso para mim é óbvio. Só que vem uma competição onde todo jogador quer jogar e se empenha cada vez mais. E talvez até isso seja o motivo para que alguns jogadores estejam jogando, vamos dizer assim, mais leve, para que quando chegar a competição que na cabeça do jogador é difícil tu dizer que eles não escolhem a competição, escolhem sim. A Libertadores é uma competição que os jogadores escolhem, nós torcedores escolhemos, então é difícil tu cobrar do jogador uma postura em jogos do Gauchão e quando ele está pensando com a cabeça já lá no jogo e a partir de ontem, quando acabou o jogo contra o Aimoré, duvido que qualquer jogador... Com a Avenida. Com a Avenida está, em razão do presidente que acabou de sair, ficou a memória do Aimoré. Então, o Aimoré meteu 4 no Hamburgo. Não era bom jogar contra o Aimoré. Mas tu vê assim, ó, o que acontece? Dia 6 é o jogo mais importante do Inter, vamos dizer assim, na nova fase do Inter. Todo mundo está pensando nesse jogo. Por isso que eu digo que eu tenho convicção. Vai ser um jogo diferente, o Inter vai se superar e eu tenho certeza que nós vamos ter uma vitória de superação e a partir dali muda a forma do Inter a jogar. Eu espero que isso aconteça e tenho quase convicção disso. Quero acreditar que sim, estou com bastante expectativa, né, para o jogo do dia 6, estou com saudade de disputar a Libertadores, o jogo dia 6 é fora. E o São Paulo não classificou e eu ia estar em São Paulo no dia do jogo, eu ia conseguir, mas acho até melhor, Tajeres, Palestino. É melhor. Né? Mas vai ser também um jogo muito difícil, o clima de Libertadores é complicado, é outro jogo, é outra atmosfera, é outro ambiente. Eu tô com saudade de ir pro Beira-Rio no dia 13, que vai ter o jogo Inter e Alianza Lima. Eu já quero estar no estádio, o estádio vai pulsar, mas em relação aos jogadores, claro que o jogo é mais importante, mas eu acredito que não façam corpo mole no Campeonato Gaúcho. Eu não falei corpo mole. Não. Eu falei o seguinte, os jogadores, eles têm uma disposição maior nos jogos mais importantes. Com todo respeito à Avenida, mas uma coisa é tu enfrentar o Tajeres e outra coisa é tu saber que tu pode ficar fora de um jogo extremamente importante que todos nós estamos esperando. E querendo ou não, os últimos 4 jogos foram 4 vitórias, o Inter tem feito pontuação. Joga o Grêmio hoje, pode ficar 4 pontos de diferença, mas tá a 1 ponto, pode ficar 4 pontos. Nesse momento tá a 2, porque começou a bola a rolar na arena, então o Grêmio tá fazendo 1 ponto. Mas pouco interessa a classificação, pelo menos para mim, não sei se tu vai concordar com isso, pouco me interessa a classificação do Inter nesse momento, se ele vai ser o primeiro ou segundo desse campeonato. Por que eu tô falando em relação à pontuação? Por que eu tô falando G8, né? G8, G8 preferencialmente está entre os 4 para disputar em casa, né? E quanto mais para cima tu ficar, mais vai decidindo em casa. Mas eu digo em relação à pontuação porque estavam falando do time, de resultado, de desempenho. Eu acho que eventualmente poderia ter tido um desempenho melhor, mas foi importante para testar peças, o aproveitamento da base. Apareceu o Nonato, apareceu o Pedro Lucas, a torcida já está considerando o Pedro Lucas como o nosso atacante titular. O Amarante disse no início do programa que ele gosta de ter alguém na referência na frente. Eu também simpatizo com esse modelo de jogo, um camisa 9. Eu gosto de ver jogo assim. Quando começa a falar de falso 9, chega a me dar uma agonia. Eu gosto do Não quer ninguém falso ali. Não, eu quero todo mundo real ali e um camisa 9. Tô gostando bastante do Pedro Lucas. Tá vendo os lances de ontem enquanto isso? O Nonato, que a torcida já considera também titular, que é ele na Libertadores.
Vocês consideram ele titular já para a estreia da Libertadores? Eu acho cedo. Na minha opinião, eu gostaria que eles jogassem o jogo, sim, do dia 6. Mas a minha opinião, e digo, a gente não pode se encantar também. O Nonato fez 2 boas partidas, eventualmente vai decair, vai ter um mau rendimento em algum jogo, vai melhorar. A gente tem que apoiar o jogador da base. A gente pede sempre que entre o jogador. Agora que entra, mostra resultado, eventualmente pode variar. Mas é a nossa função como torcedor, esse lance me... Não, mas eu achei interessante esse lance. Ele fez o gol, mas ele ficou com tanta vergonha que quando... Não saiu para comemorar. Não comemorou e o juiz anulou o gol e ele veio e cumprimentou o juiz. Demonstra, na minha opinião... Ele tomou amarelo também no lance. Tomou, mas ele tomou justo e mais. Demonstrou, na minha opinião, demonstrou o caráter do Moledo. E esse pênalti? Esse pênalti, o que o juiz fez? Ele marcou o pênalti porque o auxiliar deu o pênalti. É nítido, quando ele estava assistindo ao vivo o lance, o Zeca cai na área, o juiz não marca, ele olha para o auxiliar e é claro que o pênalti foi o auxiliar que marcou, né? No meu entendimento não foi pênalti, né? E a cobrança do Neil? Se é o rapaz que está treinando, é ele que tem que bater, ele tem 2 chances, ou ele faz ou não faz. Crucificar, nós temos uma mania de crucificar jogadores. Se o técnico diz que ele é o batedor e ele bateu mal, paciência, foi um momento ruim que ele teve. Não, acontece. E falando do Neilton, que errou o pênalti ontem, o baita de um jogador, tá encaixando. De todos os jogadores que o Inter trouxe, esse jogador é o único que encaixou perfeito. Vem se destacando também o Parede nos treinos, acho que vai complementar o grupo, vai nos ajudar muito nessa campanha nesse ano. Gosto do Neilton, mas é isso aí. Neilton treina, poderia acertar, poderia errar, errou, acontece, levanta a cabeça que daqui a pouco vai ter mais pênalti para bater. O que eu não gosto é aquela coisa. Tem 2, 3 batedores, hoje é aniversário do meu filho, 50 anos de casado dos meus pais, vou bater um pênalti em homenagem. Olha, se o Inter em 2016 não homenageasse o Paulão, dando aquele pênalti contra a Chapecoense... Com todo respeito, aquele primeira rodada do Campeonato do Brasileiro de 2016. Tá, com todo respeito, não vamos falar, aí 2016 não vamos falar mais. Eu não quero saber disso. Transita em julgado esse já assunto. Não tem conversa, não quero na conversa desse ano. Vamos pensar uma outra coisa. Mas tem assunto ainda desse ano. Vamos falar em 2000, vamos falar nos 30 jogadores que vão, tá? Nonato tem vaga entre os 30. De acordo. Pedro Lucas tem vaga. Então vamos pensar o seguinte, vamos deixar ter os 30 e ver quem vai jogar. Eu não abriria a mão do Edenilson, do Dourado, do Nonato, não, e botaria o D'Alessandro, meu time. Na frente... Então o teu meio-campo tem Dourado, Edenilson, e Nonato e D'Alessandro, o Neilton e o Pedro Lucas. Esse é meu time. Nós temos um problema, esqueci. Nico Lopes. Pra mim é Dourado. Tá. Edenilson e Nonato, Nico Lopes e Neilton e o Pedro Lucas na frente. Deixa o Dali no banco. Graças a Deus, nós temos o D'Alessandro para poder jogar no time titular, para poder trazer no banco para o time. Depende do momento de jogo. Mas é o momento atual. Olha como a gente... E as laterais, quem que vocês colocariam na esquerda e na direita? Eu estou pedindo lateral desde o ano passado. Nós precisamos atender as laterais do Inter. Não são daqueles de crucificar jogadores. Mas eu vou te dizer o seguinte, vai ter jogos do Campeonato da Libertadores que vai acabar o Edenilson sendo lateral direito. Vai ter jogos. Em um momento do jogo ele vai ser lateral. Olha, é difícil... Assim como o Ramiro, todo jogo virava lateral no Grêmio. É difícil tu fazer. Os laterais agora são Zeca e Iago. E tem que agradecer e torcer por eles. Semana passada eu dei um palpite, Vitor. E aí depois do intervalo comercial eu quero que vocês opinem sobre essa ideia de time. E eu já vi que alguns telespectadores estão mandando o seu time ideal para disputar a Libertadores. É bom isso. A minha ideia do que eu acho que o Odair vai fazer, não é o que eu faria. O que eu acho que ele vai fazer. Ele vai manter Dourado, Edenilson e Patrick. Vai colocar o Nico Lopes centralizado. Neilton de um lado. Aí vocês podem escolher no outro lado, pode botar quem vocês quiserem. Pode botar Potker, pode botar o D'Alessandro para agradar o Amarante. Tá, e o centroavante? Pode botar o Nonato e de centroavante ele bota o Trellis. Aí tá jogando com desculpa. 11? Eu botei o tripé. É Dourado, Edenilson, Patrick. Tá. Aí um num lado, que aí é o Neilton, ou o Potker, ou o D'Alessandro, ou quem vocês queiram. Nico e o Trellis. Ele não vai começar com o Pedro Lucas. Bom, vamos ver.
Se ele fosse fazer isso, ele não ficava colocando o Pedro Lucas os 2 jogos seguidos. Aí não há lógica para isso. Mas ele tirou o Pedro Lucas nos 2 jogos. Sim, mas tirou no final dos 2 jogos. Não foi o Trellis que entrou. Então, mas na partida com a Avenida não é o Trellis que entra o Sobis, porque o Odair mudou um pouco o sistema de jogo do Inter. Mas a gente fala sobre isso depois do intervalo. Nós já voltamos. Oito e 12, a pedida hoje é o cachorro quente do R, o original, hein? Em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Diariamente, das 11 da manhã à meia-noite, não tem franquias, não tem filiais. Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. A Levebus une você a pessoas que têm interesse de viagem ao mesmo destino. Através do fretamento compartilhado, a Levebus viabiliza sua viagem com segurança, conforto e economia. Uma viagem para Capão da Canoa, por exemplo, você pode fazer pagando praticamente metade do preço. Viaje, você que está em casa, para as praias gaúchas ou para Florianópolis, com até 60% de desconto. Escolha seu destino, junte-se a um grupo que a Levebus viabiliza a sua viagem. Consulte muitas viagens, muitas opções no Carnaval, são diversos destinos no site levebus.com.br. Você pode embarcar ali próximo da rodoviária, pode embarcar na Zona Norte, na Avenida Cis Brasil, lá próximo da Fiergs, pode embarcar na Zona Sul, lá próximo do Zafari, da Juca Batista, enfim, são muitas opções para você com a Levebus. Não importa o tamanho da sua carga, na Ford Conrad Caminhões você encontra o cargo ideal para o seu negócio. São diversos modelos com tecnologia de ponta, desempenho e economia. Venha fazer o seu melhor negócio para andar de caminhão novo. Conrad Caminhões em Sapucaia do Sul, na BR-116, número 2015, bairro Três Portos. Telefone é o 3034-4000. Respeite os limites de velocidade. Na CIA Distribuidora de Material Hidráulico, você encontra tubos e conexões em cobre e galvanizados, além de tampas de ferro fundido. Passe na CIA, que fica ali na rua Santa Catarina, ou acesse ciars.com.br e peça o seu orçamento. Mas não esqueça, é CIA com S. O telefone está aí na tela, é o 33753800. Insufilme, a marca que virou sinônimo do produto desde 1988, informa. Você sabia que uma película de má qualidade e má claridade ótica faz com que você force a vista para enxergar à noite? Há também películas que com o tempo alteram suas camadas, deixando os vidros com tonalidade roxa e cheio de bolhas. Esses produtos de má qualidade podem causar graves problemas na sua visão. Para ter o melhor, conte com a Insufilme. São 6 linhas de películas de ultravisão e tripla camada, todas especiais para o seu veículo. Ligue e agende a instalação pelo 3021 23 23 ou WhatsApp 99683 3199. Insufilme, na Rua Hoffman 519. A questão que ficou no ar para vocês, Vitor Grumberg, José Amarante, sobre essa formatação do time, essa ideia que eu levantei, e tem uma ideia do Rubem do Maitá, de que o time tinha que ser o seguinte: Lomba, Edenilson na direita, Moledo, Cuesta, e aí na esquerda pode ser Zeca, Iago ou Wendel, segundo ele. Dourado, Patrick, D'Alessandro, Potker. Olha lá, Dourado, Patrick, D'Alessandro, Potker, Pedro Lucas e Nico Lopes. Hoje, Maurício, durante o dia... Dourado e quem? Dourado e Patrick. Tá. É que ele botou o Edenilson na direita. Ele botou o Edenilson na direita. Hoje, durante o dia, no meu grupo, meus amigos colorados, assim, a discussão, cada um trazia um time, aí descobriram um aplicativo de campinho e montava o time tem que ser assim, o time tem que ser assado. Eu acho que nós temos muito a evoluir durante a temporada. Eu acho que ocasiões vão fazer com que mudanças aconteçam, outros jogadores sejam testados, por lesão ou não. Eu acho que nós temos o lateral direito que não entrou ainda, o Heitor, tem que ser testado. Mas... Vai na lista dos 30, será? Não sei. Não tem como. Vai ser um jogador que vai ser testado. Joga muita bola, mas não pode largar numa Libertadores assim, direto. A gente estava falando de desempenho, agora falando de testes, jogadores da base entrando, o Pedro Lucas e o Nonato que estão mais em voga. Tem o Heitor que eu comentei que temos para testar ainda. Eu acho que esse ano nos revela... Eu estou bastante otimista para esse ano. Fiquei chateado com a contratação do... Não com a contratação, assim com a lesão do Galdesani, que eu estava otimista também que viesse para o meio campo, que pudesse
dar uma outra forma de jogar ali. Temos o Lindoso que veio, o Richelli. Durante o ano, acho que o nosso time vai estar coeso, nosso elenco, não só o time. E para o jogo da Libertadores agora, dia 6, o Odair tem que fazer o que ele testou, o que ele viu. Não dá para fazer malabarismo, jogar agora o Edenilson para a direita ou pedir o Heitor na direita. Temos que jogar como a gente vem jogando, o que o Odair tem convicção, o que ele vai ver nos treinos. Nós temos agora dois jogos treino antes do jogo do dia 6. Depois já vai ser pedreira, porque aí nós temos o dia 10 o jogo com a Aimoré. Aí depois no dia 13 o segundo jogo da Libertadores aqui em Porto Alegre. E parece que é dia 17, né, Maurício? Já 17 tem o Grenal. Então nós vamos entrar numa... E depois já tem outro da Libertadores, né? Esse aí eu já nem tava... Já tá longe pra mim, mas já é o próximo da Libertadores. Então nós temos Libertadores, o jogo do Aimoré, Libertadores, Grenal e Libertadores. Vai ser uma bateria de jogos aí, acho que definidores, e que a gente vai ver um bom encaminhamento do nosso time. Até porque... Até tava consultando aqui... O Inter investiu em jogadores para essa temporada menos de 4 milhões. Enquanto aqui, ó, comparando com o Flamengo, que mais investiu, nós estamos falando do universo de 125 milhões. O Palmeiras 85, o Grêmio aqui perto de 12, o Corinthians 20. E são esses times que a gente vai enfrentar tanto na Libertadores, São Paulo não, como no Campeonato Brasileiro. Então vai ser muito importante a utilização do nosso grupo e da nossa base. E eu estou otimista para que a gente tenha um bom resultado tanto na Libertadores como na nossa temporada. Depois do intervalo, o Amarante vai ter a palavra. Eu falei desse jogo na Libertadores porque eu fui induzido ao erro hoje na rádio. Só que aí eu estava lembrando que o jogo foi adiado. Então o Inter tem um jogo da Libertadores, não se sabe ainda contra quem, Palestino ou Tajeres. Enfrenta o Aimoré, joga com o Alianza Lima em Porto Alegre, tem o Clássico Grenal na Arena. Aí aí tem 3 dias, joga com o Novo Hamburgo. E aí tem uma pausa para definir as quartas de final. Mas aí tem o jogo da Libertadores ficou para frente. Em relação a esse jogo adiado... Ficou pro dia 3 de abril. Como eu fiquei chateado, um dia antes do aniversário do clube, acho que vai vir um bom presente para nós aí. Como eu fiquei chateado com essa mudança de data. Porque o pessoal se programa, os colorados que moram fora do Brasil, ou em São Paulo, Rio de Janeiro, ou qualquer cidade do Brasil, compram passagem para estar aqui. Não há quem não queira vir no jogo com o River. Para ver Inter e River. Isso é uma situação muito, muito difícil. É chato, né? A gente fala sobre isso mais depois do intervalo. Nós já voltamos. Oito e 21. La Tarantela é a melhor da Zona Sul de Porto Alegre, você já sabe, são mais de 50 sabores, tanto no rodízio quanto para você pedir em casa. No rodízio tem também lasanha, canelone e batata frita. Todas as terças, amanhã, portanto, valor promocional. Otto Niemeyer, 14,65. Reservas ou teleentrega, 3024 44 41, latarantela com 2 Ls.com.br. Central de Imóveis é uma empresa gaúcha, tem mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa e você pode fazer como mais de 15 mil clientes e encontre a solução ideal para você. O site é centraldeimóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém, aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio 381-385. Loja Intershop da Rodoviária, onde o Vitor Grumberg e o José Amarante vão comprar produtos licenciados do seu clube do coração, no caso deles, do Internacional, obviamente. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus, televendas 3225-2378. FAC Materiais de Construção, a sua reforma do alicerce ao telhado, televendas 34666133, facfachi.com.br. Antes de passar a bola para o Amarante, para ele falar sobre essa situação envolvendo o Inter na Libertadores, conheça o Paraíso, que é a Praia Lagoa Cortada, no Balneário Gaivota. Praia Lagoa Cortada, um empreendimento único que se destaca pela arquitetura, paisagismo e o planejamento urbano, valorizando a qualidade de vida e oportunizando investimento imobiliário em uma região de natureza preservada, entre o mar e a lagoa. Uma praia com monitoramento à distância e local 24 horas, garantindo segurança e tranquilidade. Terrenos urbanizados, prontos para construir no que há de melhor no litoral sul de Santa Catarina.
e infraestrutura completa, dotada de uma ampla área de lazer com quadra de tênis, futebol 7, cancha de bocha, praça, parque infantil e espaço para caminhar e pedalar. O Caminho dos Girassóis e a Ilha do Chafariz sugerem um convite para contemplar momentos de relaxamento e prazer. Os serviços de restaurante à beira-mar e o pub noturno com shows ao vivo complementam o conforto e as opções de lazer e entretenimento aos finais de semana. Praia Lagoa Cortada. Entre o mar e a lagoa, a natureza encontra você. Os números para contato com o João Laíri, tanto o fixo, está aqui, número com código de área 48, quanto o celular, código de área 51. Ligue, busque mais informações, vai ser negócio, você vai desfrutar do paraíso que é a Praia Lagoa Cortada. Amarante, a palavra é tua. Olha, essa escalação que o nosso ouvinte, que não é ouvinte mais, o Rubem do Maitá, o nosso espectador. Ele levantou, eu acho interessante tu colocar o Edenilson na direita e na esquerda eu colocaria o Zeca. Só o meio de campo que fica uma confusão. Tu tem o Patrick, o Dourado, aí tu tem o Nico, eu tenho o D'Alessandro. E uma coisa interessante, que de alguns jogadores que a gente possa dispor. Por exemplo, ninguém falou no Sobis até agora. Então o Rafael Sobis é um jogador, daqueles tipos de jogadores que é a cara de Libertadores. Ele e o D'Alessandro são. A camisa pesa para o adversário quando enxerga um D'Alessandro e um Sobis. Tem alternativas de fazer à frente. Eu ficaria com o meu centroavante, o Pedro Lucas, na frente. Eu deixaria o Neilton, mas eu não abriria mão de jeito nenhum o nosso que está voltando. O Nico Lopes. Nico. Tá? Então o que tu tem assim? Tu tem algumas alternativas interessantes se tu tiver o time completo, como o Odair tem. E ainda bem que eu não sou o Odair e não estou no lugar dele. Apesar de que eu estou caminhando pelo Beira-Rio, vira e mexe tem alguém me chamando de Odair. Olha lá o Odair passando. Que casualmente no último jogo eu estava com a camiseta cinza do Inter, né? E eu até cheguei à conclusão que realmente sou parecido. Obviamente, sou muito mais bonito que o Odair. Né? O João de Esteia aqui tá me dando um pau. Eu vou sentir saudade, viu, João? Eu fiquei 2 semanas apresentando. Todo dia ele me dava pau. Vou sentir saudade amanhã que eu não vou estar lendo o recado dele. Ele aqui, ó. Maurício, tu não entende nada de futebol. Cuida do teu Grêmio. Quem escala o Inter é o Odair e não tu. Que bom. Tá certo ele. Vai, cuida do teu time que eu sei que é o Inter. Aí ele pergunta aqui, o Grêmio tá vendendo o TT pra pagar salário do Tardelli? Não tem nada a ver, João. Tem nada a ver. Vitor. Para fechar o programa. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui sempre. Convocar a torcida colorada para essa maratona de jogos aí, o apoio é muito importante. E tenho certeza que o Beira-Rio vai estar pulsando no dia 10 e dia 6 agora é um jogo de estreia. Estou bastante confiante e otimista com o nosso time na Libertadores. O Roger de Gravataí tá me dando um pau que a gente só falou de Inter no programa. Tá rolando o jogo do Grêmio, quer que eu faça o quê, Roger? Tem que falar do Inter, não? E mais, com os componentes da mesa hoje só pode falar do Inter. Amarante, obrigado, Abraço Victor. A todos, muito obrigado a você pela audiência. Amanhã, 19 horas, tem mais com o retorno do Requito.